Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos de volta em Lisboa para mais um clássico de economia. Eu comecei a gravar num lugar, né? Fui comer meus ovos Benedict, mas começou a fazer muito barulho, aquele caos. Aí eu meti o pé e vim para um outro café que eu gosto muito, que fica dentro do Hotel Tivoli, que é muito simpático, né? Na Avenida Liberdade. Basicamente, os brasileiros adoram, nós brasileiros adoramos aqui. Vem muito quando vem em todos os eventos, né? A turma fica muito no Hotel Tivoli pela localização também, né? Tem outros que são muito bons, mas a localização no meio da Liberdade é fácil de se locomover. Enfim, estou, né, tomando meu clássico abatanado, um espetáculo quentinho. A semana foi super corrida. Primeiro, como sempre, vocês sabem que eu leio todos os comentários, gostaria de agradecer. Eu sei que tem dúvidas, fazem perguntas, pedem temas, eu acho todos ótimos. Gostaria de ter mais tempo para responder as perguntas. Vou começar a botar algumas dessas respostas lá no meu Instagram para facilitar, né, a dinâmica. Vou voltar a fazer em breve aí umas pílulazinhas geopolíticas durante a semana para facilitar algumas compreensões, porque tem muita coisa acontecendo, né? Mas, como sempre, então, agradeço os generosos elogios e comentários. Os também generosos, né, haters, que uns amam muito e outros odeiam muito, mas eu gosto assim, com hipérbole, sentimentos, força, determinação. Muito obrigado a todos vocês. E vamos falar um pouco da economia, que tem bastante coisa para falar, por causa da guerra do Irã e etc. Mas por trás da guerra do Irã, tem um fenômeno que é uma guerra que eu chamo de guerra maior em relação a uma guerra menor. Não que ela seja pequena, mas a guerra é uma guerra maior. E a gente sabe que existe uma guerra que começou desde a época do governo do Trump, antes do Trump, eleição do Trump, quando o Trump sofreu aquele atentado, que é uma cisão nos Estados Unidos, né, entre os bancos e as Big Techs, formada aí pelo Pentágono em si. Se você perdeu essa explicação, procure na série do Geoeconomia. Vou dar um grito aqui. Estou empolgado, acho que é cafeína. Enfim, de fato, a gente está vivendo isso. E é curioso que, por trás do movimento dos bancos, tem, obviamente, o movimento dos liberais, que não querem perder esse momento de grande globalização da economia. A gente não pode esquecer que o neoliberalismo ele vem se baseando dentro de um sistema que é até baseado, né, pode ser inspirado, digamos assim. Aliás, começa lá nos tecnocratas, nos fisiocratas, antes de Adam Smith, depois Adam Smith se inspirou nos caras e por aí vai, mas em geral nos tecnocratas. Mas esse neoliberalismo ele também pode ser, ele se inspirou num conceito de Carl Schmitt jurídico de domínio versus império. Então, o império é aquilo que exerce, né, benefício sobre todo um sistema financeiro, se aproveita dele, né? Imagina o Império Romano, quer dizer, mesmo à distância, ele se beneficia de todo aquele domínio que ele exerce na região. Então, o império que eles querem fazer é uma constituição econômica, uma macro-constituição, né? Essa macro-constituição global, na verdade, ela iria garantir os direitos da planificação de mercado pelos grandes globalistas, oligopolistas. E embaixo, no domínio, aí cada país, cada região teria suas leis, culturas, etc., mas haveria uma constituição global. Isso é um pouco desse conceito no mundo que nós vivemos e passamos muito perto disso. Inclusive, alguns representantes disso no Brasil queriam, inclusive, extrair, garantir, então, que esse domínio econômico tivesse também a possibilidade de punir. Então, até se falava de um tribunal internacional, cinema penal, coisa que o Moro falava e por aí vai, para garantir exatamente essa capacidade também de punir aqueles em que o sistema globalista tivesse satisfeito. Mas, curiosamente, o que acontece? Quando você entra no modelo das Big Techs e o Trump começa a permitir as Big Techs, começa a surgir uma nova forma, não só meios de pagamento, mas ele também começa, a gente já explicou isso, a escapar do dólar, da reciclagem de dólares, passando pelos bancos, para financiar o seu déficit, passa pelos bancos e tenta atingir diretamente a poupança privada. Isso a gente já falou aqui no Geoeconomia, foi a grande sacada dele na lei Genius, no Genius Act, e ele então vai criando esse sistema paralelo junto com as Big Techs. Isso tem uma série de efeitos, porque veja, quando você tem os blockchain, aquela moeda 1 para 1, você tem então uma moeda, uma blockchain, uma stablecoin, uma moeda estável, referenciada em dólar com garantia no título público americano. Então você tem uma equivalência de 100% das reservas bancárias.
isso, além de você ser um problema de retirar a reserva bancária dos bancos, transmitir para as big techs, fazer uma nova forma de pagamento, reduzir a dependência do Banco Central, o Trump mexe com um dos fundamentos mais importantes e mais dolorosos para o sistema bancário do mundo, que é a famosa reserva fracionária, que é um grande roubo, tá? Um grande desrespeito à propriedade privada. Mais para frente a gente vai falar sobre isso, mas é também a origem de todo o sistema de alavancagem, porque ele diz o seguinte, que o seu dinheiro não é mais o seu dinheiro, e aquela reserva fracionada, aquele dinheiro que está lá, ele pode garantir inúmeros empréstimos. Então, não existe mais relação de um para um no dinheiro. Isso faz com que, então, os bancos possam se alavancar e começa um sistema de rentismo extremamente alavancado. Diga-se passagem, não vou entrar nisso hoje, mas só um parênteses na história, a própria formação dos bancos centrais não é uma coisa natural. Ela foi exigida, né, pelos bancos, exatamente porque os bancos começaram a ter problemas e precisavam de um cara que emprestasse em última instância para que eles não quebrassem, né, e passasse a conta para o coitado, né? Então o Banco Central é uma invenção dos bancos privados, diga-se passagem, tá? E não necessariamente ele é algo positivo, aliás, não é mesmo. Enfim, mas essa é uma discussão para outro dia. O fato é que o Trump abala esses princípios e há uma reação desse liberalismo globalista que quer continuar dominando a todo custo. Essa reação ela vai entrando até na direita. Você vai vendo jornais já do Financial Times se aproximando, por exemplo, do Flávio, com uma matéria muito boa para o Flávio, o Financial Times se aproximando da França, dos políticos franceses, do Bourdelat, sugerindo então que a Marine Le Pen sentasse não só com os empresários do CAC 40, como ela fez semana passada, mas também com os grandes bancos, com as grandes famílias, e você tem uma aproximação desses grandes oligopólios para a direita, entendendo que agora é um movimento político inevitável. Então o que eles fazem? Eu vou capturar a direita, né, eu vou, como sempre, capturar e garantir que os meus interesses estejam lá dentro. Você vai ver, inclusive, analistas da direita do Brasil defendendo o BlackRock, dizendo, se o BlackRock está do nosso lado é bom, daqui a pouco vão estar recebendo dinheiro, daqui a pouco não, já estão recebendo dinheiro dos Soros, né? Não a mesma pessoa, imagino, creio, que eu não sou aliviando as acusações que nessa turma faz, mas com certeza a gente já sabe que uma parcela, como por exemplo membros do Novo, receberam apoio da Transparência Internacional e de outras ONGs ligadas ao Open Society. Enfim, esse é um preâmbulo do nosso papo. Você vê, o papo hoje é mais longo. Então você vê exatamente o que movimento. Você vê um movimento onde os grandes bancos estão se aproximando da direita e tentando agora capturar a direita para garantir, por exemplo, o domínio, de volta o domínio, né, o império da Constituição Econômica. Por isso você vai ver o Constantino e outros caras voltando a defender a privatização, etc., e não falando, como a gente já disse, até no Puxando o Fio em outros programas, de ações, por exemplo, soberanas do Trump, ou mesmo do Vence, que ontem foi à Hungria defender a eleição do Orbán, que, diga-se passagem, é uma das eleições mais importantes para a Europa e para a direita hoje, porque o Orbán é o cara que segura a maluca do Ursula von der Leyen. E se ele perde a eleição, ela vai ter um hiato, pelo menos de hoje, da posse do presidente da Hungria até abril de 2027, que é quando acontece a eleição na França, que ela vai perder o freio que segura ainda a União Europeia de aumentar e emprestar 90 bi para a Ucrânia, para o Zelensky gastar uma parte na guerra e outra parte roubar. Basicamente, abertamente é isso, tá? E, inclusive, diria que, creio eu, que a parcela de desvio é maior do que a parcela que ele gasta na guerra. Mas, enfim, essa é uma especulação. Enfim, mas o fato é que, realmente, os grandes bancos hoje estão se apoderando disso e tem essa preocupação. E, obviamente, eles entendem que o crescimento da direita, por exemplo, na França e na Europa como um todo, e o Orbán é um perigo para a União Europeia. Os alemães são hoje os caras que ocuparam toda a União Europeia no modelo tecnocrata e influenciam via União Europeia a mídia para manipular a eleição do Orbán. Ao mesmo tempo, o Orbán é acusado também de receber apoio da Rússia para manipular a eleição, ou seja, os dois lados dizendo que a eleição não vai ser limpa. Basicamente é isso, tá? Bom, mas no meio desse pau surge a guerra do Irã.
uma das questões que chama a atenção, e acho que é indiscutível hoje, que isso foi um grande erro do Trump, ele caiu numa política dos neocons, exatamente que era representado pelo Rubio, que é um adversário interno, apesar de ser amigo, mas um adversário político interno no Vance. E aí tudo bem, isso faz parte, né? Porque é um nome que pode concorrer, como já mostrei aqui no Geoeconomia, para a presidência da República em 2028, no lugar do Trump. Vai ser o Vance ou o Rubio, isso as pessoas não têm discussão. E isso, veja só, para essa política que eu estou falando, a Europa é tão importante que o Vance, não foi o Rubio, foi a Hungria defender o Orbán, né? Então, veja, para as Big Techs, para o modelo que eles estão pensando, o fim de uma União Europeia, um pacto, né, uma paz com a Rússia, é muito importante, e o modelo soberano de cada país é muito importante, mais importante, inclusive, do que a política do Rubio. Mas, enfim, existe essa cisão também, essa clivagem nos Estados Unidos, tanto que os MAGAs são contra a política intervencionista, definição não comunista, mas da própria intervencionismo da geopolítica, né? Da teoria de geopolítica, mas do intervencionismo do Rubio nos países, tá? Enfim, o que a gente está vendo é exatamente esse cenário. E aí, a guerra do Irã, ele se torna um erro maior, porque quando o Trump faz esse ataque, destrói o petróleo, aumenta o preço e o Hormuz, além de ser fechado pelo Irã, além dos problemas clássicos que a gente está vendo, da não entrega de petróleo, ele cria um aumento de preço generalizado, que pega a energia de forma geral. Então você está falando de petróleo, gás, alimentos, fertilizantes, como nós já falamos recentemente, químicos, derivados, hidrocarbonetos. Então você tem um aumento de materiais e de energia. E o aumento de energia afeta diretamente as Big Techs e os grandes projetos de inteligência artificial. Então esse é um tiro no pé enorme do Trump. E a gente vai falar um pouco da guerra em si, ele não vai sair bem dessa história. Eu acho que ele já perdeu, independentemente do resultado. Deu uma de Dilma aqui, mas é verdade. Mesmo se ele ganhe, ele vai ter perdido. Então, ele realmente, essa guerra foi uma guerra que ele já perdeu. Foi um erro estratégico brutal. E a ponto da China começar a pedir a interferência para ter cessar-fogo, que é de 2 semanas, mas pode ser maior, pode ser menor, enfim, porque continua a pancadaria no Líbano, mas esse fato é que a China interferiu, e de certa maneira, o que a gente chama de grandes civilizações tem interferido o Paquistão, a própria Índia, China, então, que tem história civilizacional, Etiópia, entendeu? E se você for ver, né, até o Thierry Mariani, que foi um ex-ministro de infraestrutura da França, que eu entrevistei, também candidato à prefeitura de Paris recentemente, acho que essa entrevista está passando no 5º, ele chegou do aeroporto do Uzbequistão, fez a entrevista e partiu para a Etiópia. Quer dizer, existem, sem dúvida, movimentos políticos relevantes lá, tá? Pausa para o café. Bom, agora a gente vai começar a economia de verdade. Isso aí foi um super preâmbulo para compreender a guerra, que é uma guerra entre os bancos e as Big Techs, que se reflete numa guerra quente também contra o Irã. Tá? Só que não é só, e a gente vai começar com esse problema, não é só os Estados Unidos, né, que estão observando essa guerra, estão vivenciando essa guerra, e o resto do mundo. E pensando, evidentemente, assim como as Big Techs e o Peter Thiel, né, usando, como a gente chama de guerra de ajuste fino. Por exemplo, quando o primeiro ataque de Israel ao Irã, não sei se você se lembra, ano passado, eu também comentei sobre que aquele ataque tinha sido um ataque para ajustar a inteligência artificial e os drones de Israel. E hoje eles fizeram agora um ataque maior e vice-versa. Cada ataque desse vai se treinando e vai ajustando a inteligência artificial e os drones. Nós estamos vivendo um novo mundo de inteligência artificial e drones. Só que quem também está usando essa guerra como laboratório hoje é a China. Usando o laboratório indireto também para uma futura guerra de inteligência artificial contra os Estados Unidos. Então eles não estão, veja bem, a China hoje não está discretamente só ajudando o Irã, mas ela está aproveitando para prototipar um novo modelo de guerra que vai ser utilizado com inteligência artificial. Então esse apoio da inteligência artificial que a China está dando ao Irã, ela está transformando essa guerra em um conflito por procuração, baseado, né,
em dados. E a vantagem do campo de batalha vai defender muito mais hoje em dia da qualidade do tratamento da informação do que a força em si. Isso você viu dos ataques dos drones iranianos contra os grandes mísseis, né, Patriot americanos. Então o Washington Post agora, por exemplo, noticiou no fim de semana, que as empresas privadas de tecnologia chinesas já estavam comercializando ferramentas de inteligência artificial que alegavam rastrear movimentos militares dos Estados Unidos no Irã. Então, isso vai mostrando que existe uma crescente preocupação também dos Estados Unidos com a sua própria segurança, entendeu? E, obviamente, da influência da China, apesar da China estar dizendo que está se distanciando dessa guerra, o que não é verdade. Então, você vai ver empresas como a Mizar Vision, que é sediada naquela cidade famosa, né, de tecnologia da China, que é a Hangzhou, eu não sei se fala assim, mas é isso, e a Jihan Technology, que estão usando já a inteligência artificial para fazer essa análise de dados de código aberto, que inclui imagens de satélites, rastreamento de voo, informação de transporte marítimo, tudo para mapear todos os destacamentos do Ocidente, dos Estados Unidos no Oriente Médio, incluindo as preparações, né, pré-operacionais de guerra. E, embora essas empresas não façam formalmente parte das Forças Armadas na China, você vai ver que algumas já possuem certificações que estão vinculadas àquele Exército de Libertação Popular Chinês e estão integrando essa estratégia mais ampla de integração civil-militar que a China tem desenvolvido e tem direcionado recursos para basear também a sua defesa nacional, nesse caso, combinando defesa e desenvolvimento de inteligência artificial. Claro que as autoridades americanas hoje, elas olham isso com uma certa, como vou dizer, um certo ceticismo. Por quê? Porque eles estão divididos quanto à credibilidade dessas alegações das empresas de que têm capacidade de realmente fazer isso, né? Como interceptar comunicações, por exemplo. Só que eles estão vendo que existe um esforço de proliferação, pelo menos de narrativa, que reflete, de certa maneira, um esforço mais amplo para tentar realmente expandir esse alcance da inteligência chinesa e começar a complicar as tentativas de operações dos Estados Unidos, operações americanas, perdão, né, no Oriente. Então, só para ilustrar um pouco dessas capacidades que a gente está falando, teve um relatório que saiu agora, em março de 2026, da Kiharon, que é uma empresa de pesquisa que foi fundada por uma turma que saiu lá do Escritório de Terrorismo e Inteligência Financeira do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. Esses caras são especializados em regulamentação de segurança global. E eles falaram lá que a Jihan Technology tem sim rastreado bombardeios furtivos do B-2A Spirit contra alvos iranianos, tá? E fizeram isso utilizando inteligência artificial, combinando também com uma agregação de dados que foram utilizados ou capturados em determinados sistemas e alguns considerados classified nos Estados Unidos. Ou seja, o que eles estão dizendo é que, segundo esse relatório, né, que essa plataforma conseguiu rastrear 4 aeronaves, reconstruindo trajetórias de voo e conseguiu interceptar comunicações, tá? Então, obviamente que isso em algum momento pode parecer exagerado, não há certeza que eles conseguiram sucesso em tudo isso, mas existem pelo menos evidências que eles chegaram próximo em alguns casos e outros eles realmente conseguiram desses 4 itens que eu falei. Mas o ponto central é que a China não está apenas penetrando em sistemas confidenciais. Esse é o ponto central do relatório, mas ela está extraindo informações úteis de dados, entendeu? O que reduz a barreira de entrada para ataques em determinados níveis de Estado. E esse é o ponto central. Não é apenas a interceptação, é a extração de dados. E isso eles falaram que os caras conseguiram. Então, por exemplo, o artigo que rolou agora, por exemplo, em março de 2026, no Small Wars Journal, ele mostra que houve um suporte de inteligência, né, na China, baseado em tecnologia, integrado com inteligência por satélite, vigilância e reconhecimento, que é a tecnologia ISR,
usando sistemas de navegação, radar, etc., exatamente para aprimorar a localização e a precisão de direcionamento e a eficácia operacional do Irã contra os Estados Unidos. Então os caras começaram a aumentar que as informações de inteligência chinesa e de outros países já poderiam permitir que o Irã identificasse ataques-alvos de alto valor e que, apesar de ele ter capacidades internas mais fracas, com essa informação eles conseguiram proteger, de certa forma, a famosa cadeia de destruição que os caras queriam fazer lá e também apoiaram as operações iranianas com mísseis e drones. Então você vendo que o papel da China vai além de uma observação passiva, mas vai montando uma camada de inteligência que conecta a coleta de dados, né, junto com uma capacidade de ataque iraniana. E esse modelo vai operando numa zona muito cinzenta, que, aliás, para desespero da galera aí vai começar a me chamar de duguinista, quando eu entrevistei, agora esqueci o nome dele, meu Deus, esqueci completamente, e escreveu um livro sobre guerra cinzenta, guerra cinza, uma coisa assim, dessa zona cinzenta, ele fala exatamente desse modelo, dessa guerra contínua numa área de tensão de períodos históricos entre paz e guerra. Então os estados eles estão combinando ferramentas comerciais, empresas privadas, dados de códigos às vezes abertos, para produzir informações sem necessariamente ter uma atribuição clara, mas essa coleta de dados vai alimentando para, caso haja uma guerra quente, esse arsenal, digamos assim, tecnológico, informativo, esteja pronto. Então as empresas hoje chinesas publicam várias análises que já são processadas por inteligência artificial. A Rússia, por exemplo, repassa dados de alvos, né? E o Irã age com base nesse conjunto de informações, o que vai criando uma rede de inteligência que está sendo distribuída pelas redes, né? pelas internets, e que explora exatamente certas fragilidades da capacidade de monitoramento de inteligência artificial e de coleta de dados entre e intra-estados. Então, é um novo modelo de inteligência que é absolutamente emergente e que leva a certos riscos mesmo, né? Porque é uma nova forma de fazer inteligência, né? Houve um cara que escreveu, o Juan Quiroz, ele escreveu um artigo também de 2025, na Military Review, e ele fala que as guerras, desse tipo de guerra por coração, estão se tornando cada vez mais semelhantes às guerras convencionais entre grandes potências, só que utilizando outro ferramental que não quente, mas obviamente usando tecnologia e dados e inteligência artificial. Então você tem um cenário que é muito curioso, porque se por um lado as armas são muito importantes, por exemplo, a dissuasão nuclear, e isso obviamente continua a restringir confronto direto entre grandes potências, o que acontece é que a dinâmica das guerras de procuração vai aparecendo cada vez mais como essa guerra direta entre grandes potências, mas não usando armas, usando tecnologia, cuja agressão, o ataque, ele acaba sendo menos evidente. Então, é muito curioso como isso já está sendo implementado, né? E essa dinâmica, ela não é isolada, né? Teve um artigo que eu li do Conselho de Relações Exteriores, também de março agora, dizendo que a guerra se tornou uma frente secundária de conflito, por exemplo, na Rússia com a Ucrânia, entendeu? Porque a Rússia hoje está mais preocupada, em alguns momentos, em fornecer ao Irã as imagens de satélites e drones, tá? Para o Irã, do que necessariamente estar na pancadaria ali com a Ucrânia. Não que não seja importante, mas eles estão mais preocupados em apoiar o Irã e avisar dos ataques em determinadas instalações iranianas e também mostrar possíveis instalações em outros países ligadas aos Estados Unidos para que o Irã pudesse atacar. Então, esse cara, que é o Max Boot, né, ele afirma que a Rússia se beneficiou estrategicamente
ao desviar recursos dos Estados Unidos, por exemplo, direto, né? E acabou aumentando as receitas de petróleo, o que permitiu que ele financiasse sua guerra na Ucrânia e aproveitasse os confrontos militares que ele já tinha, e os outros que surgiram, para que ele se beneficie disso sem ter um confronto direto. Então, no final, como eu te falei, essa guerra do Irã, para muitos, foi uma armadilha que o Trump caiu de cabeça, né? Montada pelo seu próprio grupo, né, são os americanos, pelos próprios neoconservadores, né? Então, o que tem acontecido por outro lado, e também é uma opinião generalizada, por exemplo, na Modern Diplomacy, eles escreveram também sobre isso, é dizendo que a guerra serviu para a China como um grande campo de testes no mundo real, que permitiu que eles coletassem dados sobre o campo de batalha, enfim, sobre também como a IA poderia servir para uma guerra direta, né? Para prever uma guerra direta, inclusive reação americana militar em outros campos de batalha que a gente vai falar daqui a pouco. Então, você vai vendo que essa guerra do Irã vai apontando, sem dúvida nenhuma, para um novo modelo de conflito que vai fazer a fusão de dados impulsionada por inteligência artificial e redes de inteligência que vão permitindo que certos atores, inclusive de menor importância política, tenham uma influência desproporcional ao seu tamanho militar, porque ele começa a ser mais eficiente na aplicação de dados. E isso faz, então, que as grandes potências tenham que se preparar, né, para uma futura guerra de alta intensidade de uma outra maneira. E essa talvez tenha sido a grande lição que a China, por exemplo, tirou dessa guerra, até onde eu li, e também uma percepção de como tudo, então, que, de certa forma, a inteligência artificial participa, pode ser, de certa maneira, arma. E esse talvez seja um problema, porque também, em paralelo, está esse problema no mundo da guerra do Irã, com essas consequências que a gente está falando agora, de ser um modelo teste para a China, de ver como os Estados Unidos agem, de fornecer dados ao Irã, de ver como o Irã conseguiu resistir a certas ações americanas. Por exemplo, a gente começou a guerra do Irã, os Estados Unidos dizendo o seguinte: eu vou destruir as armas nucleares. De repente ele falou também: vou destruir a infraestrutura. Vai ser uma guerra rápida. E daqui a pouco a guerra e acabar com o regime. Daqui a pouco não é mais o regime que eu quero acabar. É só destruir a infraestrutura. Ou só preparar o contexto para que o próprio povo altere o regime. Daqui a pouco os caras estavam celebrando o resgate de americanos que tinham sido derrubados dentro do Irã com sucesso. Eu acho que me parece que a celebração das coisas foi sendo, né, o mérito, o gerador de felicidade militar foi sendo alterado durante a guerra, né? O movimento para a água. Então, hoje está um dia lindíssimo aqui, a primavera chegou, temperatura de 23 graus, 24, dia de sol espetacular. Bom, mas voltando, temos que trabalhar, né? Então, qual é a lição que se tira disso também e a preocupação? Bom, tudo que a inteligência artificial participa, se ela pode coletar dados, aumentar a precisão de ataques, tudo acaba também sendo uma possível arma, e essa é a verdade. E é claro que uma parcela grande hoje dos estudiosos da área de economia, menos do Brasil, né, que tem os nossos, até os nossos liberais são os jurássicos, né, esses reaganistas que parecem que saíram do Jurassic Park. Mas enfim, esses caras, tirando eles, obviamente, o mundo hoje, sério, né, ele se pergunta como então a IA vai alterar o crescimento econômico. Isso foi um das perguntas que a Forecasting Research Institute fez. E eles fizeram uma pesquisa mesmo, assim, legal, perguntando, né, para diversos atores sociais, economistas, investidores, e uma pesquisa muito objetiva, menos subjetiva. Mas o fato é que você vai vendo que existem alguns pontos que são curiosos nessas pesquisas que os caras fizeram, porque você tem pontos de divergência, né? Tem gente que acha que vai ter uma profunda perda de emprego em larga escala, etc.
e outros, como a gente já falou no último gel, que foi a inteligência artificial, vem grandes ganhos de produtividade, outros vêm com modéstia, grande produtividade, enfim, você começa a ter uma percepção diferente sobre alguns atores, sobre os efeitos. Mas, quando os caras fizeram isso, a gente vê que existem 4 áreas que começaram a ser assunto comum delas. Então, o cara começou a falar de crescimento econômico, mas também de segurança cibernética, do uso da IA para acabar com o anonimato, aumentar a produtividade e um eventual problema de uso de guerra biológica com vírus ou uma quantidade substancial de vírus fabricados. Porque veja, você não precisa ter um vírus, no caso da guerra biológica, apocalíptico. Né? Você não precisa ter um vírus que mate metade, um país inteiro. Mas se você tivesse 100 vírus que tem uma capacidade de afetar as pessoas ao mesmo tempo de maneira individualmente mediana, mas em conjunto alta, imagina se tivesse 150 ou 200 novos vírus soltos no país ao mesmo tempo, afetando 70% da população, uma incapacidade do Estado de combater 50, 60, 70 vírus. Então os caras já estão discutindo, olha a loucura essa parada, que os vírus podem ser como se fossem drones. Eu não preciso ter um míssilzão tipo Covid que veio e arrebenta, porque haverá um esforço da comunidade internacional local para achar a solução. Mas se eu tiver 100 vírus, os caras não vão conseguir ter o esforço científico e dinheiro para fazer isso, a não ser com IA. Uma IA brigando com uma IA. Yeah. Então, nessas áreas, a gente começa a ver situações realmente importantes. Então é claro que você pode dizer o seguinte, por exemplo, a IA, ela já altera o sistema econômico? Sim, ela já altera, a gente já falou, vai ter alguns momentos que alguns países que vão ter grande desenvolvimento econômico com a IA e vão ter outros que vão sofrer muito, porque aquele outro país tem um mega desenvolvimento econômico com a IA e de produtividade, e não vai conseguir alcançar tão cedo. Eu acho que o Brasil sofrerá muito com o uso de inteligência artificial por outros países, principalmente pela forma como nós pouco nos posicionamos nas discussões sérias no Brasil. Mas, enfim, não quero passar a visão pessimista, vamos falar análise. Enfim, mas o que acontece? De certa maneira, hoje, eu posso garantir para vocês, tipo, no mercado financeiro, quando você usa já os sistemas de electronic trade de alta frequência, que eu, por exemplo, utilizei muito na época da Ágora, depois criamos a ATG, me lembro com o Badala, esses caras já usam os sistemas de alta frequência para operar no mercado financeiro com sistemas de algoritmos, não é robô. O mercado financeiro brasileiro chama de robô, mas é meio burrice. Mas são algoritmos. E algoritmos preditivos, que são extremamente eficientes. E qual o problema deles? É que não é só, assim como na guerra militar, não é só a capacidade do algoritmo ser eficiente, é a capacidade da base de dados ser muito limpa e ser boa. Quanto melhor a sua base de dados e a coleta de dados, melhor e mais eficiente é o seu algoritmo. Então, a base de dados hoje ela é mais importante para rodar o algoritmo do que o próprio algoritmo. Então, se você perguntar se você prefere uma excelente base de dados com um algoritmo mais ou menos ou um excelente algoritmo com uma base de dados mais ou menos, eu prefiro um algoritmo mais ou menos com uma excelente base de dados. A minha previsibilidade vai ser melhor, muito embora o meu algoritmo seja menos eficiente. Mas o meu resultado final vai ser melhor. A combinação disso me gerará um resultado melhor. Então, esses caras já operam no mercado financeiro há muito tempo de forma desequilibrada, entendeu? Então, um investidor às vezes, de varejo brasileiro, que opera no mercado, um fundo brasileiro, ele já está em desvantagem com os grandes operadores high frequency, ou mesmo de algoritmos preditivos que são investidores de longo prazo, em relação à sua capacidade de análise. Então, por isso, não por menos, que esses mercados têm sido concentrados cada vez mais. Né? Esses mercados são cada vez mais concentrados, em termos de grandes volumes. O motivo é que os grandes investidores, os grandes fundos, têm ganho mais dinheiro.
e há uma destruição de performance em relação aos demais, né? Os outros ficam muito atrás. Bom, mas isso é uma discussão muito específica, né? Vamos continuar no nosso negócio. Mas o fato é que já existe essa questão do ponto de vista econômico. Só que a gente está falando de outras coisas. Você está falando, por exemplo, de bioterrorismo. Então você pode ser um bioterrorismo facilitado pela IA, onde, como eu te falei, você pode criar 100 candidatos a vírus apocalípticos, né? E liberar todos ao mesmo tempo para ver o efeito deles, separados em conjunto, entendeu? Então, é um experimento de campo que pode levar a grandes pandemias de inúmeros vírus. Então, você tem um problema que é relativamente pesado, entendeu? E você pode ter esse bioterrorismo e, obviamente, as contramedidas a ele são vacinas antivirais e defesas, né? Por exemplo, como luz ultravioleta distante, não sei se você sabe, mas a luz ultravioleta distante funciona bem contra quase todos os vírus, né? Elas vão ter que também melhorar esse seu investimento de segurança nacional. Entendeu? Então, você imagina uma Fiocruz, por exemplo, tem que começar a ter investimentos em inteligência artificial para combater vírus, não apenas para a saúde pública, mas também para a defesa nacional. Um exemplo, tá? Então, o Covid, a gente viu com o Covid, por exemplo, que essas contramedidas, elas demoram muito tempo a ser implementadas. Então, você tem que começar a pensar nisso antecipadamente. Porque um vírus bem projetado, ele pode ter um efeito de extermínio de pessoas em tempo muito mais rápido, com um efeito muito mais violento do que a sua capacidade de desenvolver contramedidas. Então, realmente, você tem o uso dessa inteligência artificial nesses cenários de coleta de dados, que acho que é a grande lição que a China, por exemplo, tirou do Irã e outros países, acho que os Estados Unidos também, tá? Que vão se estendendo para outras coisas. Por exemplo, cibersegurança. Você imagina, e isso tem a ver com as stablecoins e também com a reação do sistema liberal que eu falei no início, se as big techs resolvem, por exemplo, fazer um plano B, né, cinzento aí, uma área cinzenta, né? Junta a sua galera, os melhores deles lá, usa inteligência artificial para começar a fazer um ataque nas contas correntes dos sistemas bancários. Entendeu? Para apagar ou eliminar, o pior do que apagar e eliminar é alterar. Essa alteração é mais complexa, porque não some, ele só mudou. Então você tem que provar que o anterior era diferente e não ter a transação intermediária, enfim. Que foi alterado, por exemplo, a quantidade de dinheiro que você tem na sua carteira de investimentos ou na conta corrente, né? Então, obviamente, você vai vendo que bancos e instituições financeiras, eles têm computadores de última geração, sim, tem uma equipe de engenheiros de software muito boa, tá? Tem transformado os seus dados em uma grande fortaleza, só que a inteligência artificial está ficando extremamente competente e eficiente para hackear. Então, você vai vendo uma nova aplicação, por exemplo, cada vez mais de aplicações que estão estourando, estão destruindo, por exemplo, essa capacidade de você proteger dados. Então, isso aconteceu na guerra agora. Entre países, imagina com bancos. Então, o que acontece se, de repente, a IA é utilizada, por exemplo, por criminosos ou operações de países, áreas de inteligência, para atacar o sistema bancário, registro de patrimônio pessoal, e isso de repente fosse apagado em um ataque cibernético, entendeu? Então você vai ver simplesmente economias inteiras de uma vida inteira serem transferidas para a conta bancária de um hacker ou serem totalmente apagadas, serem destruídas. Isso é um tema muito interessante de se discutir, até pela questão da moeda, né, do que é o dinheiro. E é muito curioso que até a simbologia do que é o dinheiro passa obrigatoriamente, para mim, pelo estudo da teoria dos signos, né, da representação. Outro dia eu estava falando no Puxando o Fio, o próprio Quinto Elemento lá do Puxando o Fio, né, em determinado momento o Trelli me perguntou sobre o liberalismo e tal, e eu falei sobre simbologias, mas também falei sobre simbologia, não falei da teoria dos signos, mas falei, por exemplo, que o próprio Arthur Go e o Adam Smith estudaram linguística, estudaram as palavras,
as palavras como forma de relação e como se uma palavra fosse dinheiro e o seu significado valor. E essa questão do dinheiro como relacional é muito é um campo de estudo muito interessante. O próprio Aristóteles escreveu sobre isso de forma que o dinheiro ele deriva de lei, né, porque é uma interpretação abstrata, chama de nomos, agora não me lembro agora, vou pesquisar. Na própria literatura mundial, Balzac, como eu disse na live, escreveu que o dinheiro era onipresente, onisciente e oniconveniente. E tem inúmeros contos e romances que orbitam em torno do dinheiro, das dívidas, do não pagamento, né? Então isso é um fator que realmente está conectado com muitas coisas. E a inteligência artificial tem um fim. Então veja, uma batalha entre bancos e inteligência artificial e Big Techs, ela poderia, dentro desse campo de forças, levar, ou ser levado inevitavelmente, a uma batalha quase como se fosse entre países, mais de questão de segurança, para despertar, por exemplo, nas pessoas em segurança. E eu prefiro ter uma conta, então, com o Elon Musk do que ter uma conta no Bradesco. Isso irá afetar muito da estrutura institucional que nós temos, jurídica que nós temos. Existe na economia vários trabalhos, né, várias pesquisas, campos de pesquisa, sobre o valor econômico das instituições jurídicas. Podiam fazer isso por STF ou por Judiciário Brasileiro, vão achar que esse valor é negativo, né? Mas isso tem muitos estudos hoje, muitos estudos no campo da microeconomia, porque na macroeconomia, como o modelo era um modelo liberal, neoliberal, matematizado e tal, ele não funcionava direito. Então, ainda existem, no campo da macro, dos efeitos macros da análise econômica das instituições jurídicas, um campo enorme a ser estudado, entendeu? Então, esses recentes avanços, que a gente está falando, eles vão alterar significativamente o próprio papel das instituições, a própria reserva, como eu falei, reserva fracionária, a percepção do dinheiro, a capacidade ou monopólio de emissão de dinheiro que hoje é do Estado, ou a moeda de curso legal, que é a obrigação, qual é a moeda que todo mundo tem que aceitar dentro de um país, a única moeda que pode transacionar, por exemplo, ou regular transações comerciais dentro de um país, tá? Então, por exemplo, o Brasil é o real, nos Emirados Árabes é o dirham, o dólar é o dólar, o euro é o euro e por aí vai. Então você hoje já tem stablecoins, mas estão referenciadas em dólar? Ok, mas já são derivadas, né? Enfim, o fato é que você vai vendo essas mudanças. E essas mudanças vão ampliando não só pela inteligência artificial, mas, por exemplo, sobre a própria computação quântica. Então, olha quanto o que essa guerra do Irã, ela foi abrindo de significados que são muito maiores do que apenas ali o fato dos Estados Unidos bater no Irã, derrubar um sistema. O que a China está aprendendo com isso, o que a Rússia está fazendo para apoiar o Irã, como o Irã está resistindo a isso, não é o mesmo modelo de guerra tradicional. Então todo mundo está usando, de novo, e coitado do Irã, como Israel também, para calibrar as suas ferramentas tecnológicas, entendeu? Então, você teve agora, por exemplo, um avanço na computação quântica que foi brutal, né? Eu vi um artigo, não me lembro, mas falando sobre essas arquiteturas, novas arquiteturas de átomos neutros, não sei o quê, e que vão fazendo anúncios bombásticos, e um deles, por exemplo, foi do Google, que apresentou uma implementação com sobrecarga reduzida desse algoritmo Shor, que é exatamente para quebrar a criptografia, que eles dizem ser de curvas elípticas de 250 bits, quer dizer, um negócio pancada. Então, veja, os caras já estão trabalhando usando computação quântica para quebrar a criptografia de curva elíptica como se fosse manteiga. O que acontece é que o mundo moderno inteiro hoje sabe que depende da cibersegurança. Se houver uma falha generalizada, como tem ocorrido em aeroportos, como aconteceu em São Paulo, como aconteceu recentemente nos Estados Unidos, como tem ocorrido aqui na Europa, na área de energia, uma falha generalizada, né, não só na infraestrutura, mas na segurança das informações, pode, cara, simplesmente acabar com uma sociedade rapidamente, de uma maneira nuclear, maior do que a situação nuclear. Essa é a realidade, entendeu? Então,
Todos esses efeitos vão sendo realizados. Por exemplo, anonimato, né, para a turma que gosta do anonimato nas redes sociais. Hoje a tecnologia de análise de texto, por exemplo, ela já pode identificar contas que estão por pseudônimos, sem você necessariamente hackear ou quebrar ela. Basta aí você ver alguns algoritmos, por exemplo, né, de modelos de linguagem, que já estão sendo usados para fazer a desanonimização em larga escala. Isso já está sendo usado, inclusive sendo usado pela China, para identificar os seus opositores em regiões, né, no exterior. Então você vai vendo, por exemplo, os métodos baseados em LLM que já superam os métodos clássicos, entendeu? Com 90% de precisão. É uma coisa assim brutal. Então essa ideia do pseudônimo, a obscuridade que antigamente protegia os usuários online, já não sustenta mais. Então você já tem os modelos já ameaçam a privacidade online, né, que tem que ser repensada sobre vários aspectos, né? Então você tem um fim iminente aí do pseudônimo, sim, que também vai transformar a internet, tem dúvida. Entendeu? Claro que tem muita gente que usa o pseudônimo para aqueles famosos conteúdos tóxicos e tal, os haters, né? Para publicar coisas que às vezes são agressivas ou inapropriadas, ou até porque o cara precisa disso mesmo, porque ele tem uma vida profissional e ele não quer que as opiniões dele pessoais contaminem a vida dele profissional, que ele consegue separar. Não sei se separa não, mas em tese sim. Mas, enfim, o fato é que os pseudônimos, às vezes, ajudam muito a diminuir a cultura do cancelamento, né? E, às vezes, são usados para acusações anônimas, para denúncias, né? E para evitar represálias, mas a realidade, independentemente de uma discussão que pode ser honesta ou não em relação a isso, é que a tecnologia já permite você quebrar esse pseudônimo, e mesmo que ele seja usado apenas como válvula de escape, né? Coitado. O cara psicologicamente está ferrado lá, ou psicologicamente quer se expressar de alguma maneira, expressar os seus sentimentos, e tem medo de se expor publicamente, mas esse cara já vai ser facilmente, hoje em dia, identificado, entendeu? Então você tem todos esses itens vindo dessa guerra do Irã. E, obviamente, o Trump cai num outro problema nessa guerra do Irã, que é o seguinte: ele começa o mandato dele falando drill, baby drill, né? Então, as pessoas começaram a falar, opa, vamos de novo bombear petróleo, vamos tirar, né, investir em petróleo, etc. Só que, com essa guerra, os próprios países árabes falam o seguinte, e os importadores de petróleo falam, cara, eu tenho que começar a reduzir a minha dependência de petróleo. Não é acabar com isso, não é garantir que não vai ter mais petróleo. O problema, às vezes, de uma radicalização do pensamento é que ele é limitante por si, né? Ele é mutilante, porque quando você fala, não, ou vai ser petróleo, ou vai ser energia limpa, como os caras falam, o problema é que não é um ou outro, é que vai se reduzindo o uso de petróleo e se limitando a ele e ampliando o uso dessa energia limpa, e teoricamente essa energia limpa, que não é limpa, mas ela vai sendo utilizada como um instrumento de pauta ideológica progressista. Então, o meu ponto central não é se a energia vai ser usada A ou B, e tem um ponto central sim, desculpe, mas que a China ganhou com essa guerra, mas é que o discurso progressista que estava morto aqui na Europa, dessa energia, desse papo de transição energética, etc., ele ganha um outro contorno com apoio popular e de pessoas da direita, porque ela fala o seguinte, cara, realmente não dá para a gente depender do petróleo. Porque o cara fala, pô, como é que eu tô aqui em paz na minha vida, o Trump resolve arrumar uma confusão com o Irã, o cara fecha o Estreito de Hormuz, e eu, não tenho nada a ver com esse negócio, ou até apoio a guerra do Trump, né? Mas eu me dou muito mal, porque sou eu que fico com prejuízo aqui de um aumento de energia, ou até mesmo, se fosse inverno, não tem gás, ou aumentar o preço do gás, pagar mais por isso, entende? Então, você começa a ter uma volta desse discurso progressista, usando como desculpa a guerra e o fechamento de Hormuz. E esse é um problema, porque aí a China está dizendo o seguinte, galera, o monopólio, o petróleo como algo monopolista acabou, a gente tem que ir para uma segurança energética, que não é necessariamente garantir, então, os campos de petróleo, como o Brasil tem, mas não usa também, né? Porque o IBAMA não deixa e a Agenda Verde não deixa. Mas reduzir
a, a dependência de petróleo. Não dá para remover, mas dá para diminuir, né, o percentual de petróleo da matriz energética. E isso faz com que a China, então, opa, estamos aqui, estou aqui para isso. Veja, a China, a gente falou, tem um problema enorme na sua economia interna, enorme, mas ela está tendo um superávit exatamente porque a economia dela está fraca. Então ela vem crescendo a exportação, que vem reduzindo preços, não vem crescendo internamente, ela vai, então, tendo que pegar toda essa produção de manufatura e jogar para o exterior, reduzindo preço, reduzindo margem, né? Então, esse superávit que comercial de 2025, a gente já explicou isso num outro GEL, ele é uma demonstração não de força, mas de fraqueza da economia interna chinesa, né? Só que, o que sobra para o sul global hoje? Os global, os países mais pobres, vão dizer, cara, eu hoje tive um aumento de preço de energia, então produtos mais baratos para mim são melhores. Eles vão naturalmente olhar para a China e começar a procurar produtos mais baratos, manufaturados, ainda mais baratos, e tentar negociar com a China, que tem produtos cada vez mais baratos, para começar o aumento do seu preço de energia. E se puderem, começar a comprar equipamentos para fazer a transição energética, ou energia limpa, né? A sua descarbonização, enquanto a China ainda usa carvão, dane-se, né? Mas tudo bem, esse é outro assunto. Qual foi o resultado? O resultado é isso, queda de 20% nas exportações dos Estados Unidos, que foi compensada pelo crescimento em todos os outros lugares, principalmente nos países do sul global. Então, a China perdeu 20% da exportação, né, o que tinha para os Estados Unidos, mas ganhou em outros países. Ganhou na África, ganhou na ASEAN. Então, só a ASEAN acho que cresceu 13%, a África cresceu 26%. Então, esses caras, houve uma substituição do perfil de exportação chinesa. Então, as exportações, por exemplo, também, e não foi só para eles não, a União Europeia disparou para 25%. Então, criando um problema econômico interno. Então, veja, a guerra no Oriente Médio, ela marca o fim, pelo menos, de uma tranquilidade com o petróleo. Então, quando o Strait de Hormuz, que era um medo imaginário, real, mas ainda abstrato, né, na sua execução, quando ele ocorre, ele mostra, então, junto com os estados do Golfo sendo atacados, que os países importadores de petróleo terão que fazer alguma coisa para, se não puderem se livrar do petróleo totalmente, reduzir a dependência do petróleo, porque a confiança no sistema de fornecimento está destruída, o estrago já está feito. Então, essa preocupação sobre a capacidade mundial de absorver ou não a produção chinesa, hoje é irrelevante. A guerra no Oriente Médio mudou essa percepção. Entendeu? Os importadores de petróleo vão ter que alterar as suas estratégias de fontes energéticas, em função de uma quebra de confiança. Um dos exemplos que a gente pode falar que vão ser afetados, já estão falando sobre aviação e por aí vai, é o transporte. Porque antigamente tinha uma visão que transporte, eletricidade, isso jamais se mistura, né? Então você tinha dois modelos energéticos, né? Um para veículo motorizado, o outro para eletricidade. Então você tinha no passado um monopólio do transporte feito pelo petróleo. Então, gasolina para carro, que eu prefiro, diesel, adoro um motor de um V8, né? Eu sou engenheiro mecânico, né? Então eu adoro aquele, eu acho bonito aquele V8 turbo, porra, um negócio espetacular. Enfim, barulho lindo. Mas o petróleo, ele tinha esse monopólio para gasolina de carro, para diesel de caminhão, para querosene, para combustível de aviação, para combustível marítimo. Então nada detinha conseguir entrar nesse campo. E, por outro lado, o monopólio da eletricidade não existia, ele era fragmentado. Você tinha energia nuclear, hidrelétrica, gás natural, solar, eólica, geotérmica, biocombustível, carvão e também petróleo. Então, para gerar eletricidade, você tinha muito mais opções do que para gerar transporte. Entendeu? No final das contas, que a gente fala na engenharia mecânica, tudo que queima, tudo que flui, é possível dividir em átomos. Então, se você queimou, fluiu, dá para dividir em átomos. Então você pode até mesmo capturar a luz do sol, tá aí a energia solar. Só que os avanços que a China fez então é começar a substituir o monopólio do petróleo no transporte, através das tecnologias de bateria, que tem densidade energética, custo, tempo de carregamento, mas foi quebrando o monopólio do petróleo no transporte. Só que é o que eu brinco, carro elétrico não é carro, né? É um gadget, é uma coisa sem graça, né? Altamente sem graça. Sei lá, batata frita sem sal, né? Uma coisa horrorosa. Então, mas do ponto de vista econômico, os preços das baterias
caíram 90% nos últimos 15 anos. É brutal. O modelo mais recente que eu vi aqui da BYD, por exemplo, já tem autonomia de 1.000 quilômetros, com tempo de carregamento de 5 a 10 minutos. Cara, é brutal, brutal, entendeu? A NIO, por exemplo, tem estações de troca de bateria por toda a China. Toda a China. Então, aí você pega, por exemplo, veículos, né, elétricos com mais de 500 cavalos de potência, que é algo muito incomum. Agora eles já são comuns em sedãs e em caminhonete, né? Eu acho que esse SUV de tamanho médio. Entendeu? Ou seja, cara, 500 cavalos de potência. Carros esportivos exóticos não tem 500 cavalos de potência. Com mais 500 cavalos de potência. Tem 500 cavalos de potência, mas mais. Então, o carro elétrico está chegando nesse nível de tecnologia. Então, você pega também das mesmas formas, os painéis solares também caíram 85%, 85% nos últimos 15 anos. Então as empresas solares chinesas estão aumentando a sua eficiência fotovoltaica e estão automatizando e ampliando essa produção em larga escala. Aí você pega a China, tá? Que está trabalhando para produzir esse tipo de equipamento, e ela se vê um fechamento no Estreito de Hormuz, numa guerra que o Trump resolveu armar com o Irã, e ela olha para um mercado adicional, onde 45% do petróleo mundial, que são 48 milhões de barris dia, é refinado em gasolina. Aí fala, olha aí, ó, vocês estão dependendo do petróleo mundial, meu cara, 45% para gasolina, entendeu? Aí o cara vai dizer, esse mercado tem que ser elétrico. Aí você pega os outros 30% que vai para diesel para caminhão, que são 32 milhões de barril em dia, o cara olha para esse mercado e fala, pô, vamos substituir. Então todos esses barris agora vão sofrer uma enorme concorrência no mercado devido ao avanço da China em bateria, veículo elétrico, energia solar, mas o mais importante disso é a quebra de confiança do fornecimento de petróleo. Olha que beleza que os caras criaram, entendeu? Então esses veículos elétricos, por exemplo, eles estão ganhando confiança. Os caras já conquistaram mais de 50% da venda de carro novo na China. A produção da chinesa de veículo elétrico aumentou mais de 10 vezes nos últimos 5 anos. E cerca de 50 vezes nos últimos 10 anos. É uma curva brutal, entendeu? Então, óbvio, quando você pega outros mercados, a adoção tem sido menor. Eu, por exemplo, odeio carro elétrico. Acho que não é carro. Entendeu? Eu vou lutar até a última morte, até o último instante. Acho que o último cara no mundo que vai dizer, ó, desistir, não tem mesmo, sou eu. Não quer dizer que eu não compro o carro elétrico antes, né? Eu odeio, mas é porque se não tiver uma posto de gasolina, né? Mesmo que eu fique lá na guerra, você vai precisar de um posto para abastecer, né? Ou pelo menos a gasolina entregue pela Amazon. Isso é ótimo, mas enfim. Mas você, cara, está vendo um movimento em que já era economicamente pesado de evitar. Agora, você tem um argumento geopolítico de confiança, entendeu? Então, as exportações hoje, quando você vai vendo, chinesas de veículos elétricos aumentaram 15 vezes nos últimos 5 anos. Esses casos já chegaram a 340 mil unidades apenas no passado. E esse crescimento vai se acelerar à medida que o Irã, o Israel e os Estados Unidos demonstrarem exatamente como o mercado de petróleo é facilmente destabilizado. Aí você pega um carro elétrico, que é de 3 a 4 vezes hoje mais eficiente em termos de energia do que um carro com motor de combustão interna. Aí você pega, uma engenhoca, né, que eu adoro, mas complexa, porque ela sofre com desperdício de calor, com atrito, com perda em marcha lenta, tudo isso. Dá para substituir por um carro elétrico que não tem nada disso. E que hoje é mais eficiente e com o tempo vai ficar mais barato e não tem o risco de você ficar sem petróleo. Claro que você tem o risco de não ter energia, como acontece aqui em Portugal, você não consegue carregar o carro, entendeu? Naquela época eu até brinquei com os meus amigos e falei, se vocês precisarem sair daí para uma emergência, vocês não conseguem, mas o papai está com o tanque cheio, entendeu? São 700 quilômetros ali, mas já tinha uma gasolina extra, dava para andar, entendeu? Agora, você vai vendo que os custos, né, de produção dos veículos elétricos estão caindo, estão reduzindo. E estão sendo reduzidos à medida que a inteligência artificial também melhora. Por quê? À medida que a inteligência artificial melhora, as fábricas vão ficando cada vez menos dependentes do ser humano.
Então ela vai ficando, como tem fábricas na China, que elas não têm luz, né? Porque ela não precisa de pessoas. Então são máquinas que operam o tempo todo. Quanto menor a interferência humana, melhor. Pessoas no chão de fábrica é um sinal de risco, entendeu? Não de segurança. Olha que loucura. Então veja, o que os Estados Unidos fez foi botar o mundo numa encruzilhada. E esse é um grande erro do Trump. Eu não entendi, cara, eu não entendo isso, porque para quando eu falo, né, até eu acho óbvio, mas deve ter coisa que eu realmente confesso que, sei lá, o cara deve saber alguma coisa que eu não tenho ideia, porque não pode ser. Porque o cara se meteu numa encruzilhada, numa guerra de julgamento absolutamente questionável. Essa guerra expôs o petróleo, que foi o maior apoiador do governo Trump, entendeu? Que era o tempero da economia mundial, que era o tempero do MAGA, a volta da industrialização, a volta do uso do petróleo. Ele transformou isso num produto inseguro e pouco confiável, sujeito a capricho aí de autocrata, entendeu? De estados religiosos, muçulmanos, entendeu? Presidentes lunáticos, sei lá. Então você tem hoje, olha para isso e fala, cara, eu não quero depender do petróleo. O petróleo perdeu sua confiança. Não como produto, matéria-prima, mas como cadeia logística. Então, mesmo que você tenha uma solução a curto e médio prazo para o Estreito de Hormuz, esse petróleo como commodity vai gerar desconfiança. Você vai ter que buscar uma alternativa em caso de interrupção desse produto. Mesmo que essa alternativa seja esses países importadores não serem mais importadores de petróleo e comprarem reservas ou concessões de outros países. Privatiza tudo, né? É isso aí. É isso que esses caras querem, entendeu? É isso que esses caras querem. Enfim. Então a tecnologia hoje e a automação tem transformado países historicamente importadores a virarem exportadores mundial de energia, só que elétrico, com veículos elétricos, bateria, painel solar, entendeu? E cada vez mais que é um comprador disso, o Sul Global. O Sul Global, que está vendo isso como uma alternativa à dependência do petróleo, entendeu? E um obstáculo, quebrando um obstáculo centenário ao seu desenvolvimento, à sua industrialização. E ainda por cima gera um problema maior para o Trump, que realmente é inacreditável, que já tinha começado, que era o fim dos petrodólares, né? Além do fim dos petrodólares, os petro também já não valem tanto, entendeu? Então, veja, o sonho chinês, ou pelo menos o sonho até sino-russo, digamos assim, de ver uma América fraca, está se tornando realidade. Está se tornando realidade e botando aliados históricos na parede. O Japão e a Europa hoje olha para isso e fala, pô, cara, Pequim e Moscou estão rindo com o fracasso do Trump no Irã. Entendeu? Rindo. Entendeu? Se a China hoje tivesse um slogan, seria o MAWA, né? Make America Weak Again, o MAVA, sei lá, entendeu? Honestamente, esses caras, no melhor sonho deles, não achavam que eles iam cometer esse erro de... Não é que seria um erro ir para a guerra com o Irã, é de não compreender como ir para a guerra com o Irã. E isso que foi o problema. Porque para alguns analistas, mesmo que ele tivesse conseguido destruir o regime do Irã e aumentasse o controle sobre o fornecimento mundial de petróleo, mesmo que isso fosse um ponto enorme de preocupação para a China e para a Rússia, se a forma tivesse sido equivocada, eles iriam ter um argumento moral com os Estados Unidos. Mas o que aconteceu é que a forma foi equivocada e foi ineficiente. Entendeu? Então, assim, o que poderia ser um ponto de preocupação geopolítica, os caras vão dominar o petróleo, virou um problema, um fracasso, que enfraqueceu a imagem americana. Mesmo que ele ganhe essa guerra agora no final. E, de certa maneira, isso vai fortalecer outras alianças e outros sistemas que vão tentar reduzir a sua dependência ao petróleo com legitimidade que vai além do discurso esquerdista globalista, tecnocrata, que tem por trás disso. Então a China hoje se beneficia porque o Trump agora vai ter que ser um parceiro de negociação comercial de certa maneira mais fraco, né?
Então, de certa maneira, também os Estados Unidos legitimam o embargo de minerais críticos, por exemplo, que os chineses podem querer fazer, entendeu? Então, veja, se realmente ele for a Pequim nos dias 14 e 15 de maio, como está previsto, né, na agenda do Trump, ele pode entrar nessa cúpula muito mais fraco do que ter entrado antes da guerra. Essa é uma realidade. Diplomaticamente, com outros países, tanto os ricos quanto os pobres, a China começa a aparecer uma superpotência alternativa aos Estados Unidos, perigosa, mas mais estável. Isso é um problema. A Rússia, por exemplo, também se beneficiou. Você tem um aumento de 50% no preço do petróleo bruto desde o início da guerra com o Irã. Isso está salvando as finanças públicas da Rússia e permitindo o financiamento da guerra com a Ucrânia. Ela também pode se beneficiar se essas divergências soberanas entre os governos europeus e o Trump levarem, por exemplo, a uma nova redução de venda de arma que os Estados Unidos podem bloquear para a Ucrânia, né? Então, por exemplo, os Estados Unidos tentou chamar a OTAN para ir para a guerra com o Irã. O cara falou, não vou. Ele falou, também vou parar de vender arma para você para a guerra e não vou mais alimentar a Ucrânia. Aí o cara da OTAN saiu correndo lá para falar com o Trump, entendeu? Então, um dos pontos que a gente sabe que o Putin gostaria de ver terminado é a OTAN, é a instituição da OTAN. E não só ele, parte da direita europeia também. Tem gente que entende a OTAN como um mecanismo de influência da CIA de globalistas dentro da Europa, do jeito que ela é constituída hoje, né? Então, esse movimento é um movimento que ajuda, por exemplo, e facilita o enfraquecimento da OTAN. Então, você veja o tamanho das consequências que esse... Eu acho que realmente é hoje um fracasso, né? Do jeito que está posto hoje. Pode ser que tenha uma mudança radical aí, mas o fracasso que a guerra do Irã levou, do ponto de vista de movimentações geopolíticas, eu acho que foi, assim, uma catástrofe em vários aspectos, entendeu? Inclusive eleitorais, porque agora a Europa... na Europa, as eleições europeias, a esquerda irá, e mesmo esse centrão esquerdista, irá demonizar o Trump. Demonizar a Europa, a direita europeia, como trumpista, com rótulo, né? Ó, vocês estão pagando energia mais cara, a culpa aí é do Trump e que esses caras são amigos. De certa maneira, isso pode impactar também a eleição do Flávio no Brasil. Entendeu? Então, nada disso é bom para a direita, nada disso, no final das contas, de fato, bom para a Europa, né? Porque, de forma geral, parece que o Ocidente, né, o plano dos Estados Unidos, entrou numa guerra sem estratégia clara, que prejudicou o maior triunfo do país, que é a sua rede de alianças de segurança na Europa e na Ásia, levando um ponto em que a própria Europa, a Coreia do Sul e o Japão começam a desconfiar dessa aliança de segurança. E também do petróleo como um mecanismo em combustível viável. Então nada disso foi bom para a Europa, nada disso foi bom para o Japão, não foi bom para a Coreia do Sul, não foi bom para os Estados Unidos, entendeu? E agora, ainda por cima, todo mundo sob pressão econômica, todo mundo vai ter mais dificuldade em encontrar recursos para fortalecer as suas forças armadas, entendeu? Vão custar mais caro e vão também ter que fazer um esforço para ser menos dependente militarmente dos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, se torna mais perigoso e mais provável que você tenha ataques ou intimidações da Rússia e da China. Então, você tem realmente aspectos relevantes. Por exemplo, o Japão, hoje, ele olha para tudo isso com 3 pontos que eu acho que são importantes. Tá? Primeiro, ele vê com um lado bom, porque viu que os Estados Unidos tentou transferir força militar para a Ásia, para combater o Irã, né? Mas fez isso de uma maneira pouco eficiente e perdeu o brio, assim, não o brio, perdeu o medo, se perdeu o medo das forças militares americanas. Isso é muito ruim, né? Então, isso poderia deixar a China mais animada, mas o Japão entende, por exemplo, que graças aos problemas internos, a China ainda tem uma fragilidade que ela não vai se assanhar por aí. Então,
Uma outra preocupação também, e que essa é mais alarmante, é que pela primeira vez, por exemplo, no Japão, né, depois do lançamento das bombas, né, atômicas em Hiroshima e Nagasaki, há 81 anos, se iniciou um debate público sobre a possibilidade do país começar a adquirir armas nucleares para ele também, porque talvez seja a única forma de proteção efetiva. E isso reflete um nervosismo de como a guerra do Irã pode começar a persuadir países a desenvolver armas nucleares, de forma geral, em função de uma incerteza sobre a confiabilidade de dissuasão nuclear americana, por exemplo. Entendeu? Hoje a França dorme em paz, o Macron já falou isso, falou, cara, a gente tem arma nuclear. Então, eles têm mais tranquilidade em relação à Rússia e um menor medo de que a Rússia, então, se aventure na Europa contra a França, porque os dois têm o aspecto da dissuasão nuclear. E isso reduz a dependência dos Estados Unidos. Né? Então, esses dois aspectos vão mostrando a complexidade disso. Né? O debate nuclear no Japão hoje sempre foi muito mais limitado do que, por exemplo, na Europa, né, pela França e Alemanha, mas ele começou a ganhar de novo tração, o que é preocupante, de certa maneira, porque pode haver uma corrida mundial para isso. O terceiro aspecto é que autoridades japonesas e até empresários também estão absolutamente paralisados para compreender a duração e intensidade de choque nos preços da energia. Isso não só no Japão, em outros países da Ásia. Eles não querem, ninguém quer espalhar pânico, né? Eles querem ajustar os seus planos energéticos para as próximas décadas, mas eles não conseguem entender para onde isso vai. E então você começa a ter pontos de preocupação econômicas e geopolíticas. Tudo isso impulsionado por essa guerra do Irã e esse bloqueio de Hormuz. Então, essas são as guerras mais importantes, sem dúvida mais importantes, que nós tivemos, e que muda toda uma percepção, de fato, toda uma percepção sobre o mundo energético e também logístico. Tá? E logístico, por exemplo, para fechar o nosso gel, logístico no Golfo. Então veja, estados do Golfo estão sob fogo cruzado, mas estão sendo forçados a repensar e reconstruir a sua infraestrutura logística regional. Tá? Então, isso vai além da retórica. Por exemplo, aquele conselho que é o Conselho de Cooperação do Golfo, que é o CCG, eles estão desenvolvendo rapidamente mecanismos para apoiar centro logístico nos outros. Porque quando você teve o bloqueio do Estreito de Hormuz, e o Irã automaticamente privou o Kuwait, o Catar e o Bahrein da sua capacidade de exportar petróleo, gás, fertilizante e outros produtos essenciais. Os Emirados Árabes estão utilizando, por exemplo, o seu oleoduto de desvio e o porto de Fujairah, né, que é na costa leste deles, para contornar a interrupção. Tá? E olha que esse porto também foi alvo de ataque do Irã, tá? Mas vocês estão usando lá. Quem ainda permanece imune à interrupção no tráfego do Estreito foi Omã e Arábia Saudita. E ambos intervieram para apoiar os outros países. Então, no dia 14 de março, 2 dias depois do meu aniversário, Omã e os Emirados Árabes, eles ativaram o famoso Corredor Verde para cargas marítimas e aéreas. E é um corredor que foi negociado entre as autoridades alfandegárias de Dubai e Omã. Isso permite um trânsito rápido e eficiente através de Omã, tanto de contêineres de carga destinado àquele porto de Jebel Ali, que é em Dubai, ou para os aeroportos, portos e até mesmo para portos e aeroportos omanitas, por causa da guerra. Logo depois, a Arábia Saudita e os Emirados também anunciaram mais uma ponte comercial. Os árabes e os sauditas inauguraram uma nova ligação entre o terminal comercial de Khor Fakran e o porto de Daman, que passa por um porto seco de Saja, que é uma região ali, um dos Emirados também, um dos Emirados, isso. Então, a iniciativa desses caras é acelerar o trânsito de cargas deles mesmo. Então, você está tendo uma revolução logística, né? A operadora portuária dos Emirados Árabes, que é a
Dubai Ports, ele instalou 3 guindastes de grande porte ali no Porto Islâmico de Jeddah, na Arábia Saudita, para atender uma maior demanda crescente de cargas que estão vindo do Mar Vermelho. No mesmo dia, a Mavania também lançou um serviço marítimo conhecido como um Gulf Shuttle. Esse é operado pela MSC, né, que é uma empresa de transporte marítimo, suíça, e esse serviço está sendo ligado ao Porto Rei Abdulaziz, em Dammam, e também ao Porto Khalifa bin Salman, do Bahrein. Esses caras estão fazendo, acho que 3 mil contêineres de capacidade, que facilitaria muito o fluxo logístico para lá. Então, Mavani também lançou 5 novas linhas marítimas em parceria, por exemplo, com vários transportadores marítimos globais. Ele criou o serviço Redex, que está conectando Jeddah a Malta, Freeport, o Porto Said e Alexandria, no Egito, e também Aqaba, que é na Jordânia, e está sendo operada pela francesa, que na verdade é uma empresa Marseillaise libanesa, de Marseille libanesa, que é a CMA CGM. Então, todos esses serviços permitem que a empresa dinamarquesa, por exemplo, a Maersk, conhecida aí, tem muito contêiner no Brasil também, passa muito, mas também a empresa alemã, a Hapag-Lloyd, e a MSC, que é suíça, se conectem a esse Porto Islâmico de Jeddah e aos principais centros de carga asiáticos, o que inclui Xangai, Ningbo, Guindão, Yanqi, Xiamen, Xingang na China, Busan na Coreia do Sul, Tanjung, Pelopas na Malásia e em Singapura. Via também o Cabo de Boa Esperança na África do Sul, eles criaram rotas, né, que se estendem aos centros estratégicos do Mediterrâneo, como o Porto Espanhol, por exemplo, de Valência, que é um serviço da Galaxy. Tá? Enfim, só para vocês perceberem como uma revolução logística está sendo feita, também por causa dessa interrupção no porto do Estreito de Hormuz, e da guerra que o Trump resolveu criar ali, que Israel resolveu criar, na verdade, com o Irã, com o apoio do Trump. Então, por exemplo, dentro do Golfo, a Mavani também está conectando portos do Mar Vermelho, por exemplo, o Porto Islâmico de Jeddah e o Porto Rei Abdullah, Yanbu, Jazan, via rodoviária, com outros 5 países para reduzir a dependência comercial do Estreito de Hormuz. Você tem uma empresa dos Emirados Árabes Unidos, que é a Etihad Rail, e eles constituem, na verdade, eles fazem componente terrestre, corretores de conectividade. Só nas 2 primeiras semanas de guerra, o cara transportou por parte terrestre mais de 8 mil contêineres, quase 500 mil de toneladas de carga, e fizeram mais de 100 viagens de trem. Então, quer dizer, esse corredor ferroviário, né, é um corredor transfronteiriço planejado que liga Abu Dhabi até Sohar, em Omã. Foi anunciado em outubro de 2025 e vai expandir as operações logísticas para poder compensar o Estreito de Hormuz. Entendeu? Olha o tamanho da confusão geopolítica que os caras estão criando, né? Corredores logísticos internacionais ligando portos sauditas também ao porto da Jordânia. Então essas conexões são diversas, não estão dando apenas suporte à cadeia de suprimento regional e internacional. Não, eles estão ligando uma nova integração logística que está sendo feita entre os estados do Golfo, né? Corredores de transporte que não são apenas construções hipotéticas. Corredores de transporte, meus caros, são linhas reais que estão sendo feitas para evitar o gargalo de economia. Então, todos esses ataques iranianos, que também foram feitos à infraestrutura do Golfo, atuaram, no final das contas, também como um importante catalisador para essa nova arquitetura logística regional que está sendo feita. Então, esses elementos todos vêm e derivam dessa guerra do Irã. E, para fechar, eu poderia falar, inclusive, sobre as lições que Taiwan está vendo da guerra do Irã e sobre a determinação, por exemplo, dos Estados Unidos em defendê-la se a raquete esquentasse lá. O que eles aprenderam dessa guerra? Então, também tem lições disso. Mas você já sabe. Isso será assunto para o próximo. O próximo, não garanto, será assunto para um dos nossos próximos Geoeconomia.